começando o Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal, que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre quais são os tipos de pena. O artigo 5º determina que a pena é dirigida ao acusado, mas que a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens podem ser estendidas aos sucessores. Diz ainda que a lei deve regular a pena, que pode ser de privação ou de restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social de serviços, suspensão ou interdição de direitos. E para falar sobre os tipos de pena, nós temos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Marcos Vinícius Figueiredo, professor de Direito Penal. Seja bem-vindo, doutor Marcos. O sistema de penas brasileiro, ele é eficiente? Dentro da dinâmica do que o sistema penal, o direito penal hoje propõe, é. Tanto é verdade que o artigo 59 do Código Penal, na parte final, estabelece, dentro da dinâmica do princípio da culpabilidade, a aplicação de pena de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Agora, se hoje as penas não conseguem alcançar as suas funções, que ao longo da história se desenvolverem em 3 teorias, a gente deve a um sistema penitenciário que, infelizmente, é ineficiente. Também está aqui conosco o advogado criminalista Asdrubal Júnior. Ele tem pós-graduação em Direito Público e mestrado em Direito Privado. Seja bem-vindo, doutor. Que tipo de pena é mais aplicado no Brasil? Uma honra aqui participar do artigo 5º. Na verdade, o tipo de pena depende naturalmente das infrações. As infrações que são cometidas com maior incidência são as de menor potencial ofensivo. Então, a princípio, nós temos penas alternativas hoje sendo aplicadas com mais evidência. Mas, claro, todos aqueles outros crimes de médio e maior potencial ofensivo são aplicados e, em geral, não tendo uma alternativa efetiva para isso, são aplicadas penas privativas de liberdade. E, em muitos casos, a perda da liberdade não é a medida mais adequada. As penas alternativas têm ganhado espaço em todo o país. Trabalhar para ressocializar sem a necessidade da detenção. Esse é o principal objetivo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas. No Espírito Santo, os números revelam um dado muito importante. Enquanto os casos de reincidência de detentos do sistema prisional são de 80%, os já penados não chegam nem a 1%. A gente vê que as penas alternativas, contrário ao que muita gente pensa, são muito mais eficazes com relação à questão da reinserção social do indivíduo. Então, sem falar no custo, né? Ou seja, é infinitamente menor o custo para toda a sociedade. 2 vezes por ano, a Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas aqui do Espírito Santo realiza encontros como esse, que reúnem magistrados e instituições conveniadas à VPEMA. Sem essa rede social, sem as instituições, a gente não tem como executar a pena alternativa, a gente não tem como fazer com que o nosso prestador cumpra o seu trabalho. Então, essas instituições, a sociedade é essencial nesse projeto. Doutor Marcos, quando é que a lei permite que sejam aplicadas essas penas alternativas pelo juiz? E eu queria saber também se o acusado ele tem que concordar com isso. Veja só, as penas alternativas, embora o artigo 44 do Código Penal digam que elas sejam autônomas, elas não são autônomas. Elas dependem de uma aplicação prévia de pena privativa de liberdade. E se o réu atender às condições objetivas e subjetivas elencadas na lei, aí sim o juiz ele pode operar a substituição da pena privativa de liberdade pela pena alternativa elencadas na própria lei. Isso trata-se de direito subjetivo do réu. Então, independentemente dele aceitar ou não, o juiz ele tem liberdade plena de fazer essa operação e deve fazê-lo quando o réu atender os requisitos de ordem objetiva, repito, subjetivas, estabelecidos na lei. Geralmente isso vale para que tipo de crime? O primeiro requisito são para aqueles crimes dolosos cuja pena máxima não ultrapasse 4 anos e não sejam cometidos com violência ou grave ameaça. Então, todo crime em que o réu for apenado a pena não superior a 4 anos, crime doloso, não cometido com violência ou grave ameaça, já é o primeiro requisito objetivo para ser atendido. Crime culposo, qualquer pena aplicada. Doutor Asdrubal, isso exige um trabalho específico do Estado? Como é que é feita essa fiscalização do cumprimento de medidas alternativas? Na verdade, eu acho que o primeiro ponto que se deve estabelecer aí é a própria preocupação da sociedade que a pena alternativa, na visão da população geral, é um benefício que não se comunga de maneira harmônica com a ideia de uma punição.
Então, isso deve ser encarado e deve ser feito um trabalho de conscientização da sociedade, que a pena alternativa é sim uma sanção, é sim uma punição mais inteligente, mais econômica e, como nós vimos aí na reportagem agora há pouco, mais eficiente no sentido de inibir a prática da reincidência, ou seja, a nova prática de crime pela mesma pessoa. E aí decorre o quê? Uma compreensão de que o sistema carcerário, infelizmente, não consegue traduzir, materializar de verdade aquilo que a legislação da execução penal e a legislação penal estabelecem como preceitos que são até bem construídos do seu ponto de vista teórico, mas que não conseguem se traduzir em verdade na operação da execução penal, porque o sistema alberga uma série de deficiências, de falhas, de falta de recursos e de estruturas que não consegue colocar isso como verdade. E aí, naturalmente, a sociedade fica iludida, supondo que a privação da liberdade é a melhor sanção, porque ela se sente, no primeiro momento, mais protegida, porque aquela pessoa é retirada do convívio social, mas iludida porque não percebe que logo à frente ela voltará ao convívio da sociedade e não vai voltar, infelizmente, melhor do que quando entrou no sistema carcerário, porque o sistema carcerário, com todas essas mazelas e deficiências, não consegue operar aquilo que se destinaria a fazer. E aí ele volta a incidir em novas infrações penais. Então, a infração penal punida com uma pena alternativa, ela em si traz um benefício maior para a sociedade, ao contrário do que ela imagina hoje. E aí é importante se debater o seguinte aspecto: há que se repensar até mesmo de se chamar de pena alternativa. Talvez a pena alternativa deveria ser a privação da liberdade. A pena natural deveria ser o que hoje nós chamamos de pena alternativa, deixando para situações extremas em que a gravidade apresenta essa necessidade, então, para se falar em privação da liberdade e deslocar a discussão para aquelas questões objetivas de quantidade de pena para um outro patamar, para que a gente assim possa alcançar mais infrações e possa efetivamente gerar a conscientização no infrator e naturalmente a sua reeducação para poder conviver com a sociedade com mais equilíbrio e serenidade. O senhor concorda, doutor Marcos, que devia inverter aí a pena alternativa? Sem sombra de dúvidas. Estatisticamente é comprovado. Os que são submetidos a penas alternativas reincidem muito menos do que aqueles que são submetidos à pena privativa de liberdade. Hoje o que falta é qualidade. Nós temos um direito penal bastante eficiente no que concerne aos temas científicos da pena, temos uma lei de execução penal fantástica, mas não temos um sistema penitenciário que possa comportar justamente esses aspectos que o doutor Asdrubal colocou. Agora, é estatisticamente comprovado que 80% das pessoas que são submetidas a penas alternativas, elas não reincidem, ao contrário dos que são submetidos à pena privativa de liberdade, 91% voltam a reincidir. Então, claro que a sociedade talvez se sinta desprotegida em razão disso, mas a verdade lógica é justamente o contrário. E o que acontece se a pessoa não cumpre a pena alternativa? O processo penal retoma? O processo penal não retoma. O juiz, no momento de fixar a pena, no momento da sentença condenatória, ele fixa a pena privativa de liberdade. Se o réu atingir ou atender aqueles requisitos de ordem objetiva e subjetiva, ele transforma aquela pena privativa de liberdade em pena alternativa, uma das espécies elencadas na lei. Se o réu, ao longo do cumprimento o condenado, ao longo do cumprimento dessa pena alternativa, não cumprir, então, a natureza da pena, essa pena é convertida novamente em pena privativa de liberdade. Ressaltando que hoje a única pena alternativa independente, tal como propôs aqui o doutor Asdrubal, é no caso do uso de drogas. Talvez isso deva ser revisto mesmo, doutor Asdrubal. A gente vive um momento de um direito penal muito complicado, mas a sociedade ela deve compreender que o direito penal se aplica no plano legal e não no plano político. E o que pode ser considerado uma pena alternativa hoje, do jeito como é que está? Bom, a pena alternativa é aquela que não vai segregar a liberdade, mas que vai restringir direitos e que vai submeter o infrator a cumprir determinadas atividades, como, por exemplo, comparecer em certos lugares ou não comparecer em certos lugares em determinadas horas, prestar serviços à sociedade, instituições conveniadas com a VPEMA, com várias de execução penal, para que efetivamente possa, então, conviver com uma outra realidade e dali trazer não só a sua força de trabalho para a sociedade, mas, sobretudo, aprender
com aquela experiência, vivências importantes, não apenas do ponto de vista de ofício profissional, para que ele venha a exercer depois, embora isso também seja possível, mas, sobretudo, vivências que vão fazer ele enxergar o problema sobre uma outra ótica e perceber o mal que ele vem causando à sociedade praticando aquele tipo de infração e, naturalmente, assim, sendo efetivamente educado ou reeducado, que nós chamamos de reeducação, mas às vezes falta a ele primeiramente a educação que ainda não teve propriamente, porque o nosso sistema também guarda um monte de falhas e as famílias já não têm mesmo a mesma vitalidade que tinham em algumas gerações passadas. Então ele é educado ou reeducado para perceber o mal que proporciona praticando aquela infração e entendendo isso de uma outra ótica, ele possa, no momento seguinte, deixar de praticar esse tipo de conduta. Doutor Marcos, e no caso do pagamento de multa? Uma pessoa, por exemplo, que desviou dinheiro público, ela tem que recompor esse dinheiro também? Como é que funciona nesse caso de multa? Hoje o Código de Processo Penal ele aborda, né, e prevê essa possibilidade de indenização em casos de prejuízo. Os próprios tipos penais, no que concerne ao capítulo dos crimes contra a administração pública, também prevêem essa possibilidade. O importante é diferenciar. A pena de multa ela não tem esse caráter indenizatório, ela é uma pena isolada e ela não enfrenta esse plano indenizatório que a própria lei penal estabelece para alguns tipos de crime e o processo penal também. Então a pena de multa ela não tem essa destinação de indenizar. Ela não vai para o acusado? Não vai para o acusado, ela tem uma destinação própria que a lei estabelece, mas ela não tem essa finalidade indenizatória. Não é esse o fim alcançado pela pena de multa. E no próximo bloco você vai saber mais sobre os tipos de pena. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são o advogado criminalista Asdrubal Júnior e o professor de Direito Penal Marcos Vinícius Figueiredo. No programa de hoje estamos falando sobre os tipos de pena. E como saber se o preso tem direito, por exemplo, a progredir de regime ou se já cumpriu a sentença? Uma calculadora criada pelo Conselho Nacional de Justiça tem facilitado a busca pelas informações. A ferramenta ajuda no cálculo e no controle do cumprimento das penas no país. Servidores do Judiciário de todo o Brasil e familiares podem acessar a calculadora no portal do CNJ. Basta ter as informações do processo que o sistema faz o cálculo de quanto tempo falta para que o preso condenado possa progredir de regime, obter o livramento condicional ou cumprir toda a pena. A iniciativa nasceu nos multirões carcerários do CNJ e usou como base o sistema adotado pelo Tribunal de Justiça do Paraná por ser o mais didático. A calculadora, criada em setembro de 2011, ganhou nova versão no final do ano passado e ficou mais completa. Agora ajuda também a identificar presos que têm direito a indulto e substituição de pena. Esse é um instrumento facilitador, especialmente para aqueles operadores do direito, funcionários do Poder Judiciário, advogados, promotores de justiça e juízes que trabalham com a área da execução. Doutor Marcos, é importante a família e os próprios presos terem acesso facilitado a esses dados? Sem sombra de dúvidas. O preso que está recluso no sistema penitenciário ele não costuma ter muitos benefícios nem acesso, infelizmente, ao direito de defesa. Brasília ainda me parece ser uma exceção, mas esse acesso ele é dificultado. Então, os familiares e os operadores de direito tendo esse acesso facilitado, facilita sempre enfim, evitar que o cidadão fique mais tempo do que o necessário no sistema. Na verdade, isso é uma maneira de materializar a ideia de acesso à justiça. Acesso à justiça não é só dar defensoria pública, assistência jurídica gratuita para quem precisa, é dar informação, né, fazer o que a TV Justiça aqui faz muito bem, levar ao cidadão comum conhecimento jurídico, como o artigo 5º faz, para que ele possa entender os seus direitos e aí, então, poder buscar a justiça efetivamente para materializar esse direito. Então, ferramentas como essa, criada pelo Conselho Nacional de Justiça, que agora até se aplica com aplicativos também para smartphone, aproximam a justiça do cidadão e viabilizam ele a conhecimento de informações que lhe são úteis para poder veicular seus direitos e, naturalmente, aí buscar assim, as questões formais de como fazer esse direito ser efetivado. Agora, mesmo ele tendo a informação, um pedido de soltura, um pedido de progressão de regime, tem sempre que ser feito via advogado.
Bom, a princípio, sim, mas quando a gente fala em liberdade, ou seja, o Estado acaba concebendo um tratamento menos formal, admitindo que o próprio preso, né, pela via mais simples possível, ele possa apresentar via o diretor do estabelecimento penitenciário que ele está, um documento que vai ser recebido na justiça como um habeas corpus, em que ele está postulando algum direito. Então, o habeas corpus, ele não precisa ter a capacidade postulatória do advogado, ele tem a legitimidade de impetrar diretamente, mesmo estando preso. Claro que vai seguir o caminho via o seu diretor de estabelecimento penitenciário, que vai levar esse documento à justiça, a justiça vai autuá-lo como habeas corpus e vai analisar o seu pedido como se tivesse sido apresentado também por um advogado. Doutor Marcos, qual que é o tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa hoje no Brasil? Esse é um tema bastante polêmico, né? O direito penal, no artigo 75, ele estabelece esse tempo máximo de cumprimento de 30 anos. E aí é preciso desmistificar quantidade de pena com tempo de cumprimento. O Código Penal, visando atender o próprio artigo 5º, então estabeleceu esse critério objetivo, 30 anos. Agora, as pessoas também precisam ter em mente que o próprio artigo 75, ele traz uma exceção. Tá? Então, é possível, sim, em determinados casos, e de forma muito singela, porque o tema é bastante complexo, se um cidadão estiver cumprindo pena e, ao longo do cumprimento dessa pena, praticar um novo crime e for punido com uma pena novamente grave, o cômputo dessa pena vai estabelecer uma quantidade maior do que 30 anos cumprindo pena. Tá? Então, não é sempre que é 30 anos, existem exceções. É porque o sistema vai conceber a unificação da pena. Então, nesse caso que o Dr. Marcos acabou de colocar, ele vai unificar com o tempo que resta da pena. Então, pode, na nova unificação, voltar a ter os 30 anos como limite, sendo que ele já tenha cumprido, sei lá, 10 anos, 15 anos, em decorrência das condenações anteriores. Então, é possível, tecnicamente, que ele venha, de fato, a experimentar um tempo de prisão maior do que aquele concebido. Mas 30 anos de prisão é um tempo consideravelmente elevado. Se fosse bem executada esse sistema carcerário, sem dúvida alguma, traria a ele benefícios suficientes e aprendizado suficiente para que ele pudesse voltar à sociedade e poder se inserir com mais equilíbrio, com mais serenidade, sem voltar novamente a infringir a ordem jurídica. Agora, por que se o prazo máximo é 30 anos, a gente vê penas de, às vezes, 100, 130, 140 anos? É porque na soma das penas, ou seja, em casos em que você tem concurso material de crimes e você vai fazer a soma das penas, que é como o sistema penal contempla, então essa soma vai ultrapassar isso. Mas quando esse processo vai para a execução penal, o juiz da execução penal vai fazer a chamada unificação da pena, é onde então ele observa o limite dos 30 anos. Agora, esse prazo elevado, doutor Marcos, às vezes é importante para evitar que esse acusado tenha benefícios? Não, veja só, eu volto a repetir que a gente não pode, o cidadão não pode confundir pena aplicada com tempo de cumprimento de pena. Esse é um tema que já até foi abordado com muita agonia pela doutrina e pela jurisprudência, mas hoje o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento no sentido de que todos os benefícios não incidem sobre o tempo de cumprimento de pena, mas sobre, sim, a quantidade de pena aplicada. Tá? E, como o doutor Asdrubal colocou, acho que a preocupação hoje não é a quantidade de pena. Enquanto a gente não se preocupar com o sistema penitenciário, que infelizmente não consegue ordenar e materializar uma aplicação de pena, a gente não pode se preocupar em aumentar, diminuir a maioridade. Tá? Porque o próprio Estado certifica essa ineficiência. Então vamos olhar um pouquinho mais para o sistema penitenciário, esquecer um pouco do direito penal, para que o direito penal ele consiga conquistar tudo aquilo que a sociedade almeja, mas desde que a gente tenha um sistema, lógico, que consiga contribuir. O direito penal não funciona sozinho. Existe um sistema todo embutido e que se envolve com o direito penal para que a gente possa ser coordenado de forma harmônica, precisa, etc. Bom, e nas ruas as pessoas falam sobre as penas alternativas. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Cada um tem que pagar o que faz, não é? Se você deve, tem que pagar por aquilo, né? O acesso, cesta básica. Tem que cumprir na cadeia. Se ele cometeu um crime, ele tem que cumprir na cadeia. Depende do que ela cometeu, né? Se for algo que não tenha muito peso perante a sociedade, talvez ela possa sim cumprir com algo um pouco mais leve. É uma forma, né, de tentar reintegrar a pessoa na sociedade, porém, acho que deve ser muito banalizada, né? O crime, a intensidade do crime que a pessoa cometeu, porque, né, para adaptar a pena, né? Depende da pena.
Se for uma pena mais leve, eu acho que com essa prestação de serviço, né, é justo. Se for uma coisa mais grave, tem que cumprir preso. Às vezes não vai consertar, ele vai piorar. E ele pagando uma pena, pagando mesmo de verdade aqui fora, é melhor que ele se conscientiza que não pode cometer crime por qualquer coisa, né? Que tem que contar até 10 antes de fazer besteira, né? Doutor Marcos, ajuda mesmo a conscientizar as pessoas que têm que contar até 10? A pena ela tem essa função, né? Chama-se a teoria preventiva especial e geral, tentou abordar como função da pena prevenir. Então, aqueles que... A pena ela tem essa função didática de dizer, olha, não cometa crime, não desrespeite um bem jurídico tutelado pelo direito penal, porque a consequência jurídica vai ser a aplicação da pena. Agora, é importante administrar que a pena ela é um remédio jurídico, como uma enfermidade. O médico ele administra determinado medicamento e uma quantidade específica, levando em consideração a enfermidade. A mesma coisa, o raciocínio é o mesmo para o direito penal. A pena será aplicada levando-se em consideração o grau de ofendibilidade ao bem jurídico tutelado. É o único momento, inclusive, que o direito penal ele passa a olhar mais para o agente do fato, né, visando efetivamente aplicar uma pena de forma proporcional e razoável. Doutor Asdrubal, e essa pena pode mudar ao longo do processo? O que leva a uma possível mudança? Bom, a pena pode progredir, né? E deve progredir, o sistema é construído para que haja essa progressão, porque essa progressão proporciona que pouco a pouco ele vá se preparando para que seja reintegrado à sociedade com mais qualidade. E a pena pode ser substituída, como colocou o doutor Marcos no outro quadro, ou seja, ela pode ser substituída se ela tiver determinados limites, embora concebida inicialmente como privativa da liberdade, ela pode ser substituída. E ela pode ter as outras incidências dos benefícios que a lei de execução penal tem, como saídas, como livramento condicional, suspensão condicional da pena, indulto, comutação. Então, pode sofrer várias outras interferências externas a depender de preenchimento de determinados requisitos que venham a interferir no sistema como um todo e que possam abreviar o tempo em que ele está efetivamente inserido no sistema carcerário, podendo voltar à sociedade de forma plena ou de forma parcial, a depender dessa progressão. Ela também pode ser substituída por medida de segurança, se houver enfermidade, caso de enfermidade mental. Verdade. E o caso do livramento condicional? Quem é que tem direito e também se a pessoa pode perder esse direito por algum motivo? Sim, o livramento condicional é uma previsão do Código Penal que estabelece que aquela pessoa que cumprir determinado tempo da pena, que é 1/3 da pena, ela pode receber o livramento condicional se preenchido outros requisitos, ou seja, se tiver recomendações também subjetivas de que ela tem acesso a esse benefício. E ela pode vir a ser revogada, esse benefício pode vir a ser revogado se ele praticar novas infrações ao estar experimentando esse momento de liberdade condicional, ou se, independente de ter praticado uma nova infração nessa fase, se sobrevir uma nova condenação, ainda que de fato anterior, que torna incompatível o exercício daquele benefício de liberdade condicional com a unificação dessa nova pena com aquela a que ele estava experimentando antes e pela qual ele tinha obtido benefício. Então, se ficar incompatível, pode ser revogado e, naturalmente, ele voltar para o sistema numa condição mais enclausurada do que estava naquele primeiro momento. Nós estamos falando aqui das penas possíveis no Brasil. Tem também as que não podem existir, não é mesmo? Tem. O artigo 5º estabelece também as penas que são inviáveis de aplicar. Eu destacaria 3 aqui, são as penas de caráter cruel, as de caráter perpétuo e a pena de morte salvaguarda a própria exceção que a Constituição Federal estabelece. Agora, só para a gente encerrar, gostaria que vocês falassem o que pode ser mudado a curto prazo para poder melhorar o sistema. Bom, Flávio, eu acho que precisa mudar muita coisa. A primeira ideia que tem que mudar é a ideia de que a nossa lei de execução penal é uma lei boa. E por isso ninguém quer mexer nela. É verdade que a lei ela é bem construída, ela tem preceitos e princípios muito interessantes. Mas ao a gente aceitar essa premissa como verdade absoluta, a gente
é paralisado e não permite que a gente evolua em ter uma lei de execução penal ainda mais inteligente, ainda melhor, que também compreenda as dificuldades estruturais do Estado e que consiga, em cima dessas dificuldades, fazer materializar de verdade aquilo que ela concebeu como seu princípio e como seu norte. Então, isso precisa evoluir. E o outro ponto que precisa evoluir, o sistema jurídico tem que começar a enxergar que a privação da liberdade não deve ser a pena original, deve-se pensar em outras alternativas, ampliar esse rol de crimes que pode receber a pena num outro caráter que não é a privação da liberdade, para que, enfim, a gente possa dar um passo avançado em direção de uma sociedade mais equilibrada e de um sistema penal mais eficiente. Para o senhor, doutor Marcos. Eu já entendo que o problema da pena hoje não é um problema legal, nem da lei de execução, nem da lei, nem do direito penal. Eu entendo que ambos os diplomas, eles até atendem, embora precisam melhorar, concordo com o doutor Asdrubal, até porque o direito é dinâmico e precisa acompanhar essas mudanças, esses novos anseios. Mas hoje o que me preocupa quando se discute pena é de um sistema penitenciário que não consegue alcançar minimamente aquela função pela qual ele se destina. E pior do que isso, o Estado ele é capaz de certificar essa ineficiência, inclusive criando medidas alternativas. Então, se hoje a pena privativa ela é um mal necessário, e eu concordo com o doutor Asdrubal no sentido de que ela deva cada vez mais se minorando e se aplicando especificamente a determinados casos, o que ocorre hoje é que ela é necessária, é aplicada, é prevista, e a gente não tem um Estado institucionalizado de forma a amparar efetivamente aqueles que são submetidos. Porque a sociedade tem que ter em mente que todos aqueles que são punidos, eles vão retornar ao seio da sociedade. E a pena ela precisa alcançar o fim maior, que é o caráter didático. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Asdrubal Júnior, doutor Marcos Vinícius Figueiredo, eu agradeço a participação de vocês aqui conosco e aproveito para lembrar que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.